Estamos começando mais um podcast integrativo. Olá! Estamos começando mais um podcast integrativo e o assunto de hoje é sobre o canabidiol. E a Samantha tem bastante experiência aqui com o canabidiol, então a gente gostaria de saber um pouco mais, né, Samantha? Fala pra gente quais patologias, fala um pouquinho sobre como surgiu o canabidiol. Bom dia, né, Mariana, doutora Thaís também. Assim, Mari, hoje a gente vai falar sobre a medicina endocannabinoide, né? Porque quando a gente fala de canabidiol, de cannabis, desses assuntos em relação ao cânhamo, né, ou a cannabis, é muito amplo, né? Então, a gente vai afunilar para falar sobre a questão da medicina, né? Que a gente sabe que a cannabis, ela também tem outros usos, né? Na verdade, ela, aqui no Brasil, pelo menos, né, há relatos que ela começou como cultos religiosos, né? Os nossos índios também faziam uso para esses fins religiosos. Mas ela foi trazida, na verdade, ela foi trazida do Oriente para cá, né? Então, tem relatos dela ter vindo da Índia ou da África. Mas também existem relatos dela ter sido bastante utilizado na China. Inclusive, achados arqueológicos conseguem comprovar isso, né? Então, quando ela chegou aqui no Brasil, ela era usada mais para fins religiosos, depois para a indústria têxtil e para fazer também tecidos de velas, de embarcações, né? Esse tipo de coisa. E depois, somente em 1800 e final de 1800, assim, que ela começou a ser estudada para fins medicinais. Isso a nível de Brasil, tá? E aí, depois, em 1920, ela foi tida como uma planta ilegal, uma droga, e os estudos eles foram paralisados, né? E foi proibido o uso como uma planta medicinal, né? E desde então, a gente ficou sem ter como saber muita coisa, porque não poderiam fazer estudos, né? E depois, só em 1988, quer dizer, super recente, que voltaram a pesquisar e descobriram, sem querer, um receptor endocannabinoide no nosso organismo, né? Então, esse endocannabinoide quer dizer o quê? Que é um receptor que foi gerado pelo nosso próprio organismo, né? Então, Papai do Céu, como faz tudo perfeito, né? A gente começou a querer estudar do porquê que nós tínhamos receptores endocannabinoides no nosso organismo. Tá? Então, foi assim que surgiu os primeiros passos da medicina endocannabinoide. E, Samantha, fala pra gente, aqui no Brasil, ela tem sido mais utilizada para qual finalidade, né? Bom, assim, para eu te responder essa pergunta, Mariana, a gente precisa saber um pouquinho sobre o mecanismo de ação dela, né? Porque quando você estuda o mecanismo de ação, você consegue entender para quais finalidades que ela é benéfica, né, no caso, né? Então, assim, você imagina que no nosso organismo a gente tem vários sistemas, né? A gente que é da área da saúde, né? Eu não sei se os nossos ouvintes... Como a gente pega todas as pessoas, assim, né? A gente pega desde a pessoa leiga, né, que escuta o nosso podcast, até a pessoa que é profissional de saúde, né? Talvez a pessoa que é um pouco mais leiga na área da saúde não saiba. Ou se vocês tentarem resgatar lá na época do ginásio, né? Quando a gente aprende sobre o corpo humano, a gente aprende que no corpo humano a gente tem vários sistemas. Então, esses sistemas são, por exemplo, o sistema cardiovascular, né? Dos quais fazem parte o coração, as artérias, as veias, os vasos, né? A gente tem o nosso sistema imunológico, né? Que são as células do sistema imune, né? Que nos protegem de organismos, de micro-organismos, né? De patologias de vírus, né? E de doenças autoimunes também. A gente tem o nosso sistema gastrointestinal,
né? Que fazem parte os órgãos do aparelho digestivo, mais o intestino, né? Tipo estômago, esôfago, baço, duodeno, intestino delgado, etc. A gente tem também o sistema músculo-esquelético, né? A gente tem o sistema endócrino, que é o sistema hormonal, né? Que tem as glândulas, os hormônios envolvidos. E a gente tem também esse sistema endocannabinoide, né? Então, esse sistema, ele começou a ser descrito depois que o primeiro receptor endocannabinoide foi descoberto. Porque era um receptor que ele não se encaixava em nenhum outro sistema. Então, começaram a ver assim, nossa, mas para que serve esse receptor? Se existe um receptor no nosso organismo, vai existir um ligante, né? Porque todos os processos que acontecem no nosso corpo, né, a nível celular, precisa ter um receptor para que ele receba aquela droga, né? Aquela substância, vamos chamar assim, né? Porque a gente fala em droga e acaba tendo uma coisa meio dicotômica, né? Porque o canabidiol, ele não é uma droga, tá? Isso é importante a gente falar. Quer dizer, é uma droga, mas é uma droga lícita, né? Como um medicamento, na verdade, né? Então, começaram a descobrir que se existe um receptor, existe um ligante. E aí, qual seria esse ligante, né? E aí que a gente começou a descobrir também algumas substâncias que são produzidas pelo nosso próprio corpo que se ligam nesses receptores. Legal. E, Samantha, esses receptores, eles são em algum lugar do nosso sistema? Eles ficam em algum lugar? Como é que é isso? Então, isso é muito legal, essa pergunta, Thaís, porque vai responder a pergunta da Mariana. Nós temos esses receptores em todo o corpo. Nossa. Todo o nosso corpo tem. Então, a gente tem receptores... O primeiro que foi descrito foi o CB1, né? Depois foi o CB2 e agora a gente já tem mais ou menos uns 5 a 7 receptores que já foram descritos. Então, eles são espalhados no corpo? Seria Sim, isso? eles, mais ou menos para mim entender. Eles assim. estão em todo o corpo, em todo o organismo tem. Então, tem nos músculos, tem nos ossos, tem no sistema imune, tem no sistema endócrino, tem no sistema nervoso, no cérebro, nos nervos, tem no coração, tem vários receptores, no estômago, no intestino, no baço, no pâncreas, nos pulmões, tem em todo, na pele tem muitos receptores também. Eu vejo até que tem alguns produtos já em lançamento, né, que tem o CBD, né, em cosméticos, né? Isso. Tem também no sistema geniturinário também. Então tem receptores no útero, nos ovários, né? Tem receptores no corpo todinho. Samantha, e por exemplo, você falou que são várias substâncias, né? Então, dentro do canabidiol teria o CBD1, CB2, e cada um atua de uma forma diferente? Na verdade, assim, CB1, CB2 são receptores, né? Ah, tá. Aí a gente tem as substâncias que são produzidas pelo nosso próprio organismo. Uhum. Aí essas substâncias, por enquanto, assim, as que mais são estudadas é a anandamida e esqueci o nome da segunda. Daqui a pouco eu lembro. Mas a anandamida, ela é a principal. Ela foi a primeira substância descoberta, né? E até assim, ela tem esse nome anandamida, né? É interessante porque ela foi descrita em ela é uma palavra sânscrita, né? Que vem da Índia, que quer dizer sagrado, né? Então, Ananda, né? Então, esse nome vem daí, essa substância anandamida. Porque ela tem um poder, assim, muito grande dentro do nosso organismo. Só que, assim, é difícil a gente conseguir produzir anandamida, né? Hoje em dia, com o nosso organismo todo doente, todo inflamado, como a gente tem vivido na sociedade moderna, né? Então, como a gente está muito intoxicado por poluentes, né? Às vezes poluentes do ar, poluentes da alimentação, nosso organismo todo inflamado, excesso de glúten, laticínios e por aí vai. O nosso corpo ele não tem produzido corretamente essa anandamida. E essa anandamida, para que ela serve, né? E as outras substâncias endocannabinoides que foram descobertas desde então, elas servem para modular... Aí que vem o grande tchan do negócio, né? Porque elas vão servir para modular, ou seja, controlar, disciplinar a ação
de todo o restante do corpo. Eu vi numa live sua falando sobre esse tema que ele é um regulador. Então, assim, se você está precisando mais de dopamina, ele acaba controlando esse sistema, isso? Me explica um pouco. Isso no corpo inteiro, né? Assim, a dopamina seria mais a nível cerebral, né? Mas, assim, vamos supor que você tem ali uma gastrina no estômago que está em escassez. Você não está conseguindo liberar ali a sua gastrina ali, por exemplo. Aí a substância endocannabinoide, ela vai agir naquele receptor daquela célula e vai modular a ação da gastrina. Assim como da leptina também, porque agora, recentemente, foi descoberto que o canabidiol ele é um anorexígeno, né? Diferente do THC, tá, gente? A gente já vai chegar lá, já falar de canabidiol e THC, porque, por enquanto, a gente está falando de substâncias que são endógenas, dentro, geradas dentro do nosso corpo, tá? E aí, ela vai realmente, essas substâncias endocannabinoides, elas vão modular a ação de todo o organismo. Sabe quando a gente aprende na escola assim, sobre homeostase? Né? A homeostase é o equilíbrio do corpo. Quem faz isso? A gente não foi ensinado. Quem faz isso? Né? A gente acha que é uma coisa do além. Eu lembro que eu pensava isso. Eu falava, gente, é do além isso? Tipo, quem que controla os meus batimentos cardíacos? Quem controla minha respiração? Quem controla minha saliva, minha... Quem faz essa modulação, né? Todos os processos que estão acontecendo no meu corpo com essa maestria, quem é que está fazendo isso? Né? Não sei se vocês já se perguntaram, né? Eu sou muito assim, qual a causa? E eu ficava, mas o que causa essa modulação do corpo? E aí a gente descobriu esse sistema. Que bacana. E você tem uso lá no consultório e fala pra gente qual que tem sido o resultado depois que você começou a suplementar com canabidiol. Então, daí assim, falar um pouquinho sobre o canabidiol, né? Porque a gente está falando do sistema que acontece no nosso corpo, né? Aí depois disso descobriram que existem substâncias na natureza, né? Que se ligam nesses receptores, né? E uma dessas substâncias, que é o canabidiol, né? Tem outras também, né? Tem o THC, tem o canabigerol. Agora já tem umas quase 10 substâncias que descobriram, né, na natureza que se ligam nesses receptores. E além disso, né, na cannabis, né, também existem outras substâncias que são os terpenoides, né, os terpenos, e os flavonoides, que também se ligam nesses receptores. Então, todas essas substâncias vêm da mesma planta? Vêm da mesma planta, da cannabis. E cada uma tem uma utilidade diferente? Sim, cada uma tem uma utilidade, só que ainda está muito em estudo, né? O mais usado, por enquanto, é o canabidiol. O que tem mais estudo e comprovação de eficácia mesmo, atualmente é o canabidiol. O THC, ele está em estudo, só que assim, o THC ele já tem bastante estudo e faz tempo dos malefícios. Dos benefícios estão sendo estudados agora. Então, principalmente os benefícios para o THC, que a gente já tem certeza, que a gente pode afirmar e com segurança, inclusive a dosagem para o paciente, a gente sabe qual é a dosagem máxima que o paciente pode utilizar, são para os efeitos analgésicos e os efeitos oncológicos também. Tá? São que a gente tem certeza. Então, o THC diminui a dor, sim, é analgésico, assim como o canabidiol também. E o THC, ele também serve para os sintomas dos pacientes oncológicos, né? Entendi. Como dor, vômito, falta de apetite, insônia, né? Então, a gente já tem esses estudos. Só que o THC, Mari, ele também tem estudos dos malefícios que já são bem conhecidos. Então, assim, o THC, ele é uma droga psicoativa. Isso quer dizer o quê? Que ele pode desencadear
alguns transtornos neuropsiquiátricos também. Então, é o caso que vocês já devem ter ouvido falar do paciente que, por exemplo, fumou a maconha, no caso, e teve um surto e deflagrou lá um gene da esquizofrenia, por exemplo. Entendi. Ou do transtorno bipolar psicótico e demências. Eu já vi sobre isso por conta da grande quantidade, né? Então, como todas as substâncias, né? Ele pode ser veneno ou pode ser também a cura, né? Sim. Dizem que, assim, no cigarro de maconha, no caso, tem mais de 50 miligramas de THC. Sendo que a dosagem medicinal é 0,3 miligramas por ml. É uma coisa muito baixinha, assim. E o paciente nem chega a tomar 1 ml, muitas vezes. Né? Então, a dose do THC, ela é tipo um cheirinho mesmo. Entendi. E quais são os profissionais que podem estar indicando? Como é que está isso hoje para vocês, assim, a indicação? Como é que é isso? Ah, sim, Thaís. O que acontece? Hoje em dia, desde que o canabidiol foi legalizado à venda no Brasil, né, ele começou nas farmácias, pela empresa Prate Dona Dulce, né? Ele começou o canabidiol isolado, né, a vender nas farmácias, e desde então, isso tem 2 anos agora. Isso está, assim, muito rápido. O que está acontecendo no Brasil, assim, é um processo muito rápido. Apesar de ter toda uma política, né, contra, né, mas, assim, a gente já tem associações, a gente já tem várias empresas estão chegando de fora, né, para comercializar aqui no Brasil, inclusive com THC, que até então era proibido. E lá fora já é alguma coisa mais já utilizada ou é diferente daqui do Brasil? Não, lá fora já é utilizado muito mais tempo, né? Tem muito mais... Por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos, tipo a Califórnia, por exemplo, já está muito avançado, né? Em alguns países da Europa também. Já tem bastante estudo com THC, com... Já é da prática de lá, já utiliza. Já é da prática, apesar de que ainda tem resistência por alguns profissionais, né? E respondendo a sua pergunta, como aqui no Brasil está sendo muito rápido isso que está acontecendo... Por enquanto, ainda só médico pode prescrever. Mas pelo que eu estou vendo, eu acredito que muito rapidamente, daqui a pouco, dentista, nutricionista, veterinários, eu acho que qualquer profissional da saúde vai poder prescrever, porque está muito rápido, né? Então, antes tinha muitas restrições, né, para prescrição. Você tinha que ter ano passado mesmo, você tinha que ter um registro na Anvisa, né? Era uma coisa, você tinha que preencher um formulário, né? Era muito, muito complicado. Assim, hoje em dia, você vai no médico, ele prescreve, você vai na farmácia e compra. E se você quiser algum produto um pouco melhor, porque, como eu falei, o da farmácia aqui ainda é só o canabidiol isolado. Mas como foi descobertas várias outras substâncias benéficas, né, na cannabis... E detalhe, uma coisa que eu não falei é que, assim, existem vários tipos de cannabis, né? Essa que a gente usa, que tem o mais índice de CBD, é a cannabis sativa, tá? A gente tem outras, né? Tem a ruderalis, tem indica, tem algumas outras espécies, né? Essa que a gente usa é a sativa. Então, assim, aqui no Brasil, na farmácia ainda, eu digo por quê? Porque agora, a partir de agosto, já vai poder ter um pouco de THC já. O negócio está muito rápido. Tá até difícil de acompanhar, porque, assim, cada mês... Para quem está ouvindo o pod ou está vendo a gente no YouTube, a gente está no mês de julho de 2022, tá, gente? Então, isso está sendo corrido muito rápido. É capaz de, assim, de novembro, as coisas que eu estou falando aqui já não sei mais o que está acontecendo. Eu tenho muito cliente que pergunta, né, assim, porque sabe dos benefícios, né, que a Samantha vai colocar aí. Eles me perguntam, isso, como que eu consigo, qual é o profissional que eu passo, né? Eu não sei se é assim, se seus pacientes procuram nessa indicação ou... Sim, muitos já chegam para isso já, doutora. Eu vim aqui por causa do canabidiol. Eu vim aqui porque eu quero usar o canabidiol. E a procura tá os benefícios, o que ele traz aí? Assim, como eu te falei, né, Thaís? Como ele tá presente em todos os sistemas, né? Então, assim, na ciência, assim, a gente não pode afirmar nada somente baseado em evidência, né? A gente tem que ter estudo,
é uma coisa meio assim, é difícil, porque muitas vezes a gente que é da área integrativa, a gente acaba trabalhando off-label, né? Empiricamente, em prol do bem do paciente e também com aquela responsabilidade de não fazer o mal, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu vou te contar um caso assim que não tinha estudo, mas eu usei do meu conhecimento científico até então. Hoje em dia já tem muito estudo. Eu falo, nossa, graças a Deus que eu fiz isso, que deu tudo certo. Mas eu tenho um paciente que ele tem síndrome de Crohn. E, assim, a vida dele estava de uma maneira, assim, totalmente disfuncional. Eu acho que explica um pouquinho, né, para quem que é a síndrome de Crohn. A doença de Crohn, ou síndrome de Crohn, é uma inflamação, né, uma doença autoimune que ataca as células do aparelho digestivo. E pode atacar desde o esôfago, o estômago, duodeno, o jejum, o ilho e até o intestino grosso também, né? O reto também. E, assim, é uma inflamação muito intensa. O paciente, ele não consegue comer vários alimentos, né? Tem episódios, né, de diarreia ou prisão de ventre, assim, agudas, né? Isso, no caso, assim, ele já não estava conseguindo mais fazer nada da vida dele, assim. Ele não saía mais de casa porque a qualquer momento ele precisaria usar o banheiro, né? E aí vem os sintomas neuropsiquiátricos também, porque doenças inflamatórias, principalmente intestinais, cursam com bastante depressão, ansiedade, insônia, né? A gente vai falar sobre isso num próximo podcast sobre saúde intestinal. E aí, né? qual foi o resultado? Aí que, assim, em 30 dias, ele usando o canabidiol, né? Ele mudou a vida dele, assim. O relato é lindo, né? Porque ele chegou falando que, olha, parei de evacuar, voltei a trabalhar, voltei a fazer meus exercícios. Poder viver, né? É poder estar dormindo bem, né? Então, assim, mudou a vida dele, assim, completamente. Porque, assim, uma coisa que é interessante a gente falar é que, além de tudo isso, né? Além do canabidiol ser um modulador também de outros sistemas, de outras substâncias e outros receptores, ele é um potente anti-inflamatório que diminui o estresse oxidativo também no corpo. Então, assim, ele na verdade, assim, na minha prática, ele é o melhor anti-inflamatório que tem. Melhor do que qualquer coisa. Melhor do que curcumina, melhor do que ômega 3, melhor do que qualquer coisa. Porque ele pega todo esse sistema, né, que você falou de receptores que está espalhado pelo corpo, não é isso? Sim, sim. Ele limpa, né? Ele modula limpando também, né? Porque, por exemplo, assim, a nível cerebral, assim, igual eu expliquei lá na live, né? Por exemplo, se você tem um problema ali de dopamina no córtex pré-frontal, você não está... você está com um problemão na síntese, né, na produção de dopamina ou na utilização da mesma. O canabidiol, ele vai chegar lá, do ladinho daquele receptor, vai liberar uma proteína que vai modular aquele receptor daquela substância. Então, ali está faltando dopamina, ele vai aumentar. Ele é o chaveiro. Ele é o chaveiro, exatamente. Ele vai... Ou ele tranca a portinha ou ele abre a portinha. Interessante, Boa né, analogia. Samantha? Porque hoje em dia, para você... acaba saindo até mais barato do que você mandar manipular, por exemplo, cúrcuma, ômega 3, se for tomar em grandes quantidades, né? Dependendo de como for. E fica mais fácil de tomar, porque ele é em gotinhas, né? Tenho muitos pacientes que eles têm dificuldade em tomar cápsula, principalmente idoso, né? Chega uma época que tem que tomar muito e começa a ter dor, né, para tomar, ou também não consegue absorver direito. Sim. Então, você falando dessa forma, eu acredito que até absorva melhor também, né? Essa substância. Sim. Assim como o canabidiol, ele é um óleo, né? Canabidiol, ele é um óleo, né? Então, a absorção dele é muito boa, porque ele já vai direto para o tecido adiposo, aí ele forma um depósitozinho ali, então ele vai sendo liberado devagarzinho, né? E, assim, em relação ao custo, Mari, que você comentou, sai muito mais barato, sim. É um tratamento caro? Sim. Só que muitas vezes o paciente ele está polimedicado, ele está tomando um monte de medicamento. E não está absorvendo. Medicamento. Não, até absorve, entendeu? Mas o custo, eu tô falando. Sim. Então, assim, ele toma ali remédio para dormir, para diabetes, para depressão, para ansiedade, para colesterol, para dor. Todos os processos inflamatórios. Para dor, para anti-inflamatório. E daí, aí usa os suplementos lá, usa
cúrcuma, usa resveratrol, usa coquedez, tá super polimedicado. E aí quanto que esse paciente está gastando com tudo isso de remédio, né? E assim, o custo do canabidiol, ele varia entre R$300, é o mínimo que você vai gastar, até R$3.000. Eu nunca cheguei com um paciente que está usando R$3.000, vamos colocar assim, de medicamento à base de canabidiol. Nunca cheguei. No máximo, assim, é de R$300 a R$500. Né? Então, no fim das contas, né, é um tratamento que, claro que na realidade que a gente vive no país não é acessível para todos, né? Mas também tem, em relação a essa questão que as coisas estão evoluindo muito rápido, eu acredito que até ano que vem a gente já vai ter no SUS. Tá? Porque tem muitos pacientes solicitando, muitos processos, né? Os convênios também vai ter uma hora que eles vão acabar tendo que fornecer, né, o tratamento. Seria um custo-benefício muito bom, né? Se Muito você bom. se é um sistema que ele modula várias coisas no organismo, muitas vezes você consegue tirar uma grande quantidade fazendo a substituição, né? Porque se ele é anti-inflamatório, serviria para várias coisas, né? Para insônia, até para regular essa parte da diabetes, talvez, né? Sim, Teriam que ter mais estudos, né? Pra gente saber. Não, já tem estudo para tem? diabetes. Já? Já tem estudo já também. Ai, que legal. Já tem estudo. E assim, o que acontece? Uma coisa que é importante, assim, que eu percebi na minha prática, é o seguinte: quando o paciente vem já todo polimedicado, cheio de doença, cheio de patologia, etc e tal, muitas vezes o canabidiol ele não vai responder. Tá? Ou, às vezes, ele vai dar até um efeito contrário, pelo que a gente estava conversando ontem, né, Thaís? Sim. Às vezes a pessoa ela tá tão intoxicada, ela tá tão inflamada, sabe? O organismo dela não vai responder. Então, a gente, num primeiro momento, né, a gente tem que fazer o quê? Melhorar a função intestinal, né? Que é o que a gente chama de modulação intestinal, né? Melhorar ali as bactérias, melhorar a flora, desparasitar, né? É importante que você fala isso, né? Porque em todos os tratamentos, a pessoa ela já vai querendo igual a função do medicamento, né? Que é diminuir todos os sintomas, né? Para ontem, né? Ela quer para ontem. E a gente sabe que é um processo, né? Que tem que ir também, né? Porque senão eles chegam lá, tomam canabidiol e já acham que tudo está resolvido, né? A gente tem que respeitar o tempo do nosso organismo, né? Porque tudo leva um tempo, né? Às vezes a pessoa tem ali 50, 60 anos de intoxicação e aí ela vai achar que em um mês ela já vai estar totalmente... Não, é um processo. Então, teria que limpar um pouquinho esse organismo, retirar algumas coisas que sobrecarregam esse organismo para ele se limpar um pouco para realmente ele ter esses benefícios. Porque eu já ouvi falar que os metais pesados, né, estudando, eles se ligam a alguns receptores. Então, pode ser até isso, né? Sim, com certeza. Se ligando nesse sistema e geralmente, endocannabinoide e aí não consegue receber o medicamento. E geralmente eles se ligam, eles se instalam na parte de gordura, né? Que é a parte onde está a inflamação. E o canabidiol puro, a gordura, né, associada. Então, eu acho que a ligação da limpeza que você estava falando, eu acho que acontece. Eu não sei se funciona nesse sistema. Não tem estudo, mas como a gente pensa, né? Como a gente, antes de mais nada, né? Acho que nós três, principalmente, né? Que eu conheço vocês, a gente é meio cientista, né? Só que a gente ali é na prática, né? Prática. Então, a gente sabe que muitas vezes os receptores, eles são, sim, ocupados. Se os receptores endócrinos, a gente já tem estudo, já tem comprovação científica, que eles são ocupados por esses metais, e os radicais livres, essas substâncias, né? Por que não esses receptores endocannabinoides também não seriam, né? Então, é o caso da gente ter que limpar mesmo, né? Como a Mariana falou, e trabalhar também a questão da desparasitação, que é uma coisa que vocês duas falam bastante, né? Quem não teve acesso ainda, vocês assistam o segundo episódio, né, que a gente fez nessa série que a gente está montando aí para vocês com todo carinho. O segundo episódio a gente fala bastante sobre esse processo de parasitação do organismo, né? Porque os parasitas, eles vão inflamar demais o corpo, eles vão absorver nutrientes também, eles vão consumir os nossos nutrientes. E para você também ter uma eficácia no seu tratamento com a medicina do canabinoide, você também tem que estar com o seu corpinho nutrido também.
sabe? Para você poder produzir suas substâncias benéficas, para você produzir seus hormônios, para você produzir suas enzimas. Você precisa estar com o seu corpinho todo equilibrado. Porque pensa, né? Se você vai produzir algumas substâncias, alguns hormônios, e tem um parasita lá bagunçando ali a região do cérebro, né? A região pineal, a região do hipotálamo, que rege isso aí, realmente, por mais que você tome o canabidiol para regular, você não vai conseguir regular se você tem um parasita que está bagunçando tudo, né? Que está inflamando. Mari, na prática eu percebi isso, que assim, foi na prática mesmo, sabe? Por que alguns pacientes iniciam o uso do canabidiol e é uma maravilha, já assim, nas 2 semanas a pessoa já está maravilhosa. E por que alguns pacientes não têm resposta, demoram às vezes para ter a resposta, às vezes tem resposta com dose mais alta. E aí, o que acontece? Alguns pacientes que eu já prescrevi de primeira, lá atrás, porque eu não faço mais isso, de prescrever de primeira o canabidiol, eles não respondem a uma dose baixa. Tem que aumentar e mesmo assim a resposta é parcial. Agora, eu comecei a fazer o quê? Vamos modular esse corpinho primeiro. E aí, modulando, eu vi que quando a gente entra com canabidiol, o paciente, ele praticamente tem alta. Porque ele fica muito tempo só usando canabidiol e aí não volta mais. Aí volta depois de 6 meses. Doutor, eu fiquei ótimo, eu tô maravilhoso. É por isso que eu não vim mais. Aí agora eu tô vindo pra senhora ver se tem alguma coisa que precisa mudar. Mas eu tô ótimo. Só pra ter um acompanhamento. Aí eu falo, não, você tá ótimo, então você continua usando. Tá precisando da guia pra pedir mais, aí volta. Né? Mas essas modulações que a gente faz, né, meninas? Não sei se vocês concordam comigo. Mas tem que ser essas modulações do nosso corpinho, né, como um todo, tem que ser feito a cada 6 meses, 1 ano, né? Não dá para, não é uma vez na vida, outra na morte. Que é por isso que a gente trabalha com integrativo, né? Que é a gente mudar os hábitos, comportamentos, isso tudo inclui, né, para fazer a manutenção, né? Não adianta tomar, né? Porque senão fica até o natural fica igual o paliativo, que é os medicamentos, né? Que aí a pessoa toma o medicamento e aí não muda. E hoje tem muitos recursos, né? A gente vai falar também na próxima sobre os equipamentos que a gente consegue eliminar as toxinas de uma forma que atue direto no corpo e que vai ajudar esse corpo a se limpar, fazer a faxina. Sim. Assim como a gente faz na casa, né? A gente tem que fazer no corpo também, pelo menos umas 2 vezes no ano. Aí, Mari, você me perguntou lá no começo quais são as doenças, né? Isso. Porque, assim, como eu falei, a gente precisa ter todo esse estudo longitudinal, de ter bastante trabalho científico, né, e tal, até a gente poder afirmar que aquilo é bom para cada doença, apesar da gente prescrever algumas vezes de uma maneira empírica, né? Prevendo o benefício, né, do paciente e o não malefício. Mas, assim, algumas doenças já estão completamente comprovadas o uso, né? Infelizmente, aqui no Brasil, ainda nem tanto. Mas lá fora, né, a gente tem um benefício muito grande para... Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Que é na parte neuropsiquiátrica, né? Então, para ansiedade, depressão, insônia... Algumas demências, né? Sem o THC, no caso, né? Em demência, o THC ainda está contraindicado por falta de estudo. Mas, por exemplo, doença de Parkinson, demência de Alzheimer, algumas doenças vasculares, demências vasculares. Eu já prescrevi para síndrome de Tourette, ou Tourette, né? Como é conhecido. Eu já prescrevi para transtorno de tique. Eu já prescrevi para pacientes com transtorno de personalidade também, muito para autismo, muito. Eu nunca vi uma droga ter tanto benefício para transtorno de espectro autista na minha vida. Assim, a nível de diminuir a estereotipia, de melhorar a socialização, de melhorar aquele apego a rotinas, né? Então, assim, é incrível, incrível. Tanto para autista de grau leve quanto um grau mais avançado, assim. E Samantha, pós a pandemia, pós-Covid, como que você tem visto essa questão da indicação? Aumentou por conta que é um processo inflamatório? Aumentou muito, aumentou bastante, assim. Foi incrível, porque o canabidiol, ele foi legalizado um pouquinho antes da pandemia, aqui no Brasil. Parece que foi até obra do Papai do Céu, né? Porque
ele tem sido a droga que... Eu não gosto muito de falar droga, mas a substância que mais tem benefícios para aquela síndrome pós-Covid, né? Porque o canabidiol, ele melhora muito a questão da cognição. Então, como tem... acho que é a queixa principal que a gente está tendo, né? É falta de memória, falta de concentração, falta de foco. A depressão mesmo? Depressão, a dificuldade de bem-estar. Porque agora o bem-estar, ele também entrou na questão cognitiva, né? A cognição também faz parte da sensação de bem-estar. Então, todos os sintomas relacionados à cognição, o canabidiol, ele melhora e melhora muito. A insônia, não sei se eu comentei também, né? A ansiedade, muitos pacientes começaram a apresentar muitas crises de ansiedade. Fobias, né? Agora, fobia, medo de sair na rua, fobia social. Muita gente, depois do isolamento, adquiriu a fobia social. A pessoa ela não consegue sair na rua. Então, para tudo isso, o canabidiol tem sido prescrito e com uma eficácia muito grande. E a insônia, como que você tem visto? Assim, é nos casos mais graves ou mais leves também? Ou como também vai depender muito aí do paciente? Depende, tá? Porque, assim, a insônia, ela é uma multifatorial, né? Ela é uma doença... ela não é uma doença, na verdade, ela é um sintoma, né? E ela é multifatorial e multicausal também. Ela tem várias causas, né? Mas para a insônia... assim, pós-Covid, aquele paciente, doutor, eu nunca tive insônia, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tive Covid. Detalhe, eu estou falando de Covid, mas também vacina também, porque agora tem estudos já também relatando que os pacientes que não tiveram o Covid em si, mas que se vacinaram, tá? E lembrando, só um adendo, eu não sou contra a vacina, eu sou a favor de vacina, tá, gente? Mas tudo vai ter ali os prós e os contras, né? Pacientes que se vacinaram, estão fazendo um esquema de vacinação, também estão apresentando essas queixas cognitivas. Então, também é indicado também. E eles podem apresentar esses sintomas também, de insônia, etc. E aí, o canabidiol, ele também é eficaz. Eu já ouvi falar também na fibromialgia, que é uma patologia que é difícil, né? Mesmo com os medicamentos, o paciente sofre muito. E já ouvi falar que o uso do canabidiol ajuda, assim, foi divisor de águas. Né? Mari, assim, eu nunca vi também, assim como no autismo, uma substância melhorar tanta qualidade de vida nos pacientes com fibromialgia quanto que eu vi com canabidiol. Porque, assim, eu estou acostumada a pegar pacientes totalmente polimedicados para fibromialgia, usando pregabalina, duloxetina, gabapentina, um monte de analgésico, muitas vezes até morfina, tá? E quando o paciente começa a usar o canabidiol, detalhe que para fibromialgia o THC ele é indicado e já tem estudo comprovando eficácia. Tem muitos estudos. Porque nos músculos, né, que a fibromialgia ela ataca principalmente o sistema músculo-esquelético, mais muscular, né, no caso, o músculo ele tem muito receptor de THC, muito. Então, tem que usar associado o canabidiol com THC para ter uma eficácia melhor na fibromialgia, nas dores, né, e tal. E eu já vi casos, inclusive no meu consultório, de remissão da doença. Tipo, do paciente não ter mais a doença. Assim, tem, mas a doença tá dormindo. Ele não sente nenhum sintoma. Então, bem eficaz. Maravilhoso. Nossa, vou querer também. Não, quando a gente fala de canabidiol, assim, todo mundo quer. Porque você fala, nossa, ansiedade, depressão, insônia, dores. Agora ele está sendo bastante estudado para atletas também, né? Com aquela fadiga, né? Aquela fadiga muscular, o tal do overtraining, né? Uhum. Thaís deve pegar uns casos assim. Você também, né, Mari? Eu trabalhei bastante com atleta, né? Minha formação, eu sou pós-graduada em medicina desportiva. Então, eu cheguei a tratar eu não atletas de alto rendimento. Eu cheguei a tratar o Vicente Lenilson. Eu trabalhava com atleta mesmo, assim, de alto rendimento. Que legal. É interessante saber disso. E eu pensei, né, por conta do luto também deve ser interessante, né? Porque o luto, ele sobrecarrega. Eu senti, assim, depois que minha mãe faleceu, uma sobrecarga intensa, assim, e uma tristeza muito profunda, né? De às vezes, você deitar e você não querer fazer nada. Talvez seja interessante também. Sim, porque o luto, ele traz os sintomas, né? De depressão, de tristeza, de insônia, pode causar também.
E tem uma questão, gente, que assim, como a gente está falando de saúde integrativa, eu acho que eu posso falar aqui. Porque quando a gente fala de integralidade, a gente tá falando de todos os âmbitos do ser humano, né? E tem a questão também espiritual também. Porque você vê, olha o histórico da cannabis. Ela foi usada durante muito tempo em rituais sagrados. Então, claro que a gente não vai poder afirmar nada aqui, né? A gente não pode... né? Uma dedução. Mas assim, né? É caso para as pessoas pensarem também, né? Se tem fins sagrados, né? Eu acho que as plantas, no geral, existe uma consciência nas plantas, né? As plantas, elas habitam aqui há milhões e milhões de anos, muito antes do ser humano. Então, elas trazem toda uma sabedoria, né? Então, quando você usa uma planta, nem falando somente de cannabis, não, mas a Thaís trabalha com fitoterápico, você também, né, Mari? Uhum. Então, a gente sabe que, além de você estar trabalhando ali quimicamente, você também está trabalhando uma questão que é muito mais sublime, né? Que, infelizmente, a gente não consegue ainda, né, estudar e ter certeza e etc e tal. Né? Se bem que a gente vai falar bastante disso no próximo post sobre, né, saúde quântica, frequências, né? Isso, eles carregam uma assinatura, né? As plantas, né, que a gente fala que é as frequências. Então, ela tem aquele... não a parte química, mas a trazer um consciente, um equilíbrio de uma forma diferente, né? Que está em contato com a natureza. Ela atua no corpo sutil, né? Isso, no corpo sutil. Isso mesmo, Mari. Muito interessante. Mais alguma coisa, Samantha? Não, acho que, assim, a medicina endocannabinoide, ela está muito recente, né? Apesar de já ter muita coisa comprovada, né? Que o que a gente está usando é o que a gente já pode usar. Mas, como eu falei, que são 400 substâncias na cannabis. Então, gente, essa medicina, ela vai evoluir de uma forma que vocês vão ver daqui 10 anos... A gente vai descobrir muita coisa ainda. Lá fora estão estudando muito sobre os terpenos, porque tem muitos tipos de terpenos. E os terpenos, cada um, eles causam funções totalmente diferentes no corpo. Então, é uma medicina assim, que está iniciando. Engatinhando está ainda. Engatinhando, é um bebezinho ainda. Então, a gente ainda vai descobrir muita coisa sobre isso. Só para finalizar, assim, queria... Então, todo mundo segue a Samantha para a gente ficar atualizado nessas novas modalidades que vão surgir aí. Porque, com certeza, em um ano, acho que vai estar bem evoluído, né? Vai aparecer bastante coisa aí nesse âmbito. Agora, nesse mês, foi liberado 2 habeas corpus, né? Para plantio, né? 2 pacientes, 2 pessoas conseguiram autorização para plantar em casa, né? Para uso medicinal. Então, bem interessante. E agora, com uma prescrição, você já consegue ali o habeas corpus para você poder plantar. Deixa eu só finalizar. Existe venda também, que a gente sabe, por fora, ou não, isso? E isso também é uma coisa que tem que tomar um cuidado? Sim, Thaís, muito bom você ter falado sobre isso, porque existe, só que a gente não sabe a qualidade. Então, a gente não sabe como é que foi feito, qual o processo de extração. Você não vai saber o que tem ali exatamente, a não ser que exista uma análise, né? E a indicação, né? Como você falou, né? Da quantidade. Sim, isso é muito importante. Tem que ser prescrito por um profissional, né? Por enquanto, médico, mas daqui a pouco, como os outros profissionais vão... Eu acredito que muito rapidamente eles vão estar podendo prescrever também, mas tem que ser prescrito por um profissional. Até porque a dosagem, ela é individual, ela tem que ter um acompanhamento, né? Hoje em dia... mais lá fora, né, tem vários níveis de THC, vários níveis de canabidiol, né, a quantidade ali ela vai variar para cada patologia. Não é assim, canabidiol é para todo mundo, vamos todo mundo tomar. Não existe isso, é dosagem, né? A gente tem que lembrar que é um remédio. É uma medicina, né? Então, é um remédio. E tem que ser prescrito por um profissional e tem que ter uma qualidade muito boa. Então, a gente espera vocês no próximo episódio do podcast. Vai ser sobre terapias quânticas. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para vocês receberem as notificações.